enfrentamento e que os jovens podem desenvolver, né? E aí, quando a gente pensou nesse contexto, a coordenadora Ana Ruth trouxe aí para a gente, né, essa questão do aumento de uso de drogas, com algumas pesquisas, reportagens, e a gente ficou pensando tanto no enfrentamento ao uso de drogas, mas também no enfrentamento desse momento pandêmico, e que, por vezes, é colocado como causa do uso de droga, momento que favorece o consumo de drogas, né? Então, a gente vai ter esses dois eixos do enfrentamento. Tanto o enfrentamento do uso de drogas, quanto o enfrentamento desse momento, um enfrentamento mais saudável, tá? Tentar, não dá para a gente fechar os olhos que esse é um momento de bastante instabilidade, onde a gente tem necessidades físicas, sociais, que tem afetado, sim, a juventude e as pessoas. Então, a gente vai pensar também estratégias mais saudáveis para poder enfrentarmos juntos esses momentos, tá? E para esse papo, né, junto com outros profissionais aqui que nos brindam do CONEM, a gente convidou o senhor Estevão Randolfo, né, que é conselheiro suplente do CONEM e presidente de associação que apoia dependentes químicos dentro do Brasil. Para quê? Porque ele fala do lugar da juventude, né, esse rostinho aí, não nega a faixa etária que ele tem, né, ele fala com experiência também, dessa vivência sobre drogadição, e ele tem aí a especialização, já que vem atuando nessa área, inclusive para evitação do uso de drogas e após o uso de drogas, né? Seria esse resgate. A gente também está com o senhor Will Bruno, que é o coordenador de enfrentamento às drogas da SUBED, que é a Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas do Distrito Federal. Bruno, você quer falar alguma coisa? Dar um oi para a gente? Fica à vontade. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer pela vida do Estevão, pela vida do César, que são pessoas que têm legitimidade de causa para estarem aqui hoje. São pessoas que venceram a adicção, ainda que a gente saiba que seja incurável, né, César? Você me ensina todo dia, e que mata desmoralizando, Estevão. Mas vocês venceram. E vocês são exemplos para essa juventude que está aqui também assistindo e para todos esses profissionais. Quero agradecer também a presença do Rodrigo, nosso subsecretário de enfrentamento às drogas na gestão anterior, hoje o nosso subsecretário Juvenal Araújo Júnior, mas o Rodrigo também fez um grande trabalho à frente da SUBED. E eu tenho certeza que vai ser uma tarde prazerosa, que a gente vai poder trocar uma ideia legal, uma ideia sem preconceito, acima de tudo, e que o jovem seja empoderado e tenha como cerne o protagonismo da juventude, porque por muitas vezes a gente esquece desse protagonismo e é um grande erro. A gente elabora a política pública de dentro dos nossos gabinetes e não tem a participação dessa juventude para quem é feita a política pública, e eu acho que o contrário é o que faz sentido. Essa política pública tem que ser construída pela juventude para o governo executar. E eu começo falando assim, a minha fala é nesse sentido, eu agradeço o espaço, muito obrigado, e eu tenho certeza que vai ser uma tarde prazerosa para todos nós. Obrigada, Bruno. Bem-vindo aí no nosso amigo. Estevão, e você? O Bruno já deu uma palhinha, né? Mas fala para a gente um pouco quem é você, né? Até o seu perfil mesmo, para a gente entender do seu lugar de fala, né, sobre essa temática.
Tá com o áudio fechado, Estevam. Voltou? Sim. Bruno. Beleza. Então, André, primeiramente, obrigado. Para mim é muito bom estar aqui. De fato, eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu ainda sou jovem e tenho esse lugar de fala. Ainda tenho 29 anos, né? Então, consigo aí falar para essa faixa etária. Talvez eles tenham esse entendimento só quando eu tive também, porque quando eu iniciei a juventude eu era muito cabeça dura. Quando eu iniciei a juventude, foi assim. Minha relação com drogas se deu após uma rebeldia da minha parte. Eu sou criado aqui na Ceilândia. Minha família, a minha mãe, eu sou filho de mãe solteira, assim, né? Depois ela se casou com meu pai, de criação, e eles tiveram um irmão com quem eu vivo. E o meu pai biológico nunca deu muita importância, assim, para a existência, né? De filhos. Tanto é que ele tem 9 filhos, cada um com uma mulher diferente. E aí, eu tive assim uma criação que eu considero muito boa. Tive o contato com a minha avó, com meu avô, com tios. Fui alfabetizado em casa pela minha mãe. Então, assim, eu tive uma base muito boa. A gente sempre viveu aqui na Ceilândia. Eu falo assim porque é uma cidade satélite bem característica, né? Tem índices de criminalidade elevado, enfim. E a minha mãe educou tanto a mim quanto ao meu irmão muitíssimo bem. Meu pai de criação é servidor público da saúde, nível médio, muito antigo, ele entrou como datilógrafo ainda, e a minha mãe sempre foi do lar. Quando eu iniciei a percepção da vida, assim, aos 12 anos, mais ou menos, eu iniciei também a vida atlética com o professor Valdeci Moraes, no PSU, no CID PSU da 14. Eu jogava handball lá e era o momento mais feliz do dia para mim. Eu treinava todos os dias. Todos os dias, de segunda a sábado, eu treinava. Pela manhã, eu acordava bem cedinho, acordava às 5h15, minha mãe ficava até impressionada, porque eu sempre amei o handball. Joguei handball bastante até os 15, porque com 15 e sempre frequentei a igreja, em tudo que tinha na igreja. Sou de família protestante, batista, né? Evangélica, eles se chamam. E fazia atividades de teatro na igreja. Eu cresci na igreja com a família tranquila, eu fazia esporte, mas tinha os problemas, né, assim, da questão do pai e da cabeça dura. E aí, com 15 anos, eu fui junto com o time do Geração Campeã, que era um projeto de esporte que acontecia lá no Elefante Branco, no CFH, na verdade, ao lado do Elefante Branco. E a gente viajou para Curitiba num campeonato internacional, a gente viajava sempre. E eu tenho amigos até hoje do handball, enfim, jogo, mas não é a mesma coisa mais. E a gente foi para Curitiba para um campeonato internacional muito bacana, e a gente ficou em terceiro lugar. Foi um campeonato emblemático, muito, muito mesmo marcante. Teve expulsão na semifinal, teve foi um campeonato bem emocionante, foi muito legal. E aí, nesse campeonato, eu fui convidado, graças a Deus, para ser parte da seleção de base da seleção brasileira de handball, seleção de base, que era para adolescentes, e aí eu teria que me mudar para Blumenau. Eu quis muito, mas a minha mãe ficou com muito receio e não fui. Como eu não fui, eu fiquei muito revoltado. Aí eu assumi um papel desnecessário até. Não precisava daquilo tudo. E aí eu comecei a me aproximar de grupos na escola. Assim, sempre participei bastante na escola. Em tudo, nas festas folclóricas, nas feiras de ciência, em tudo. Eu gostava. E
eu ia estudar, eu lembro uma época que eu estudava pela manhã e à tarde eu ia para a escola. Quase 3 vezes na semana, assim, toda semana eu ia. Falava que ia para a biblioteca, mas ficava perambulando. E aí eu comecei o uso de drogas lá, no ensino médio. Começou, o que eu iniciei o uso mesmo foi lá, porque antes, com 13 anos, eu tinha experimentado cigarro com um colega, mas eu não gostei, não gostei. E nem dei mais importância para isso. E aí, lá com 15 anos, que é um espaço temporal, 2 anos é curto, mas parece que acontece tanta coisa que, rapaz, enfim. E aí eu fui, beleza, 15 anos, beleza, assim, beleza. 15 anos eu iniciei o uso de álcool e maconha em festinhas depois da escola ou no horário de aula. E comecei a transitar pelos ambientes onde existiam essas opções. Tudo é opção. Eu cheguei a ser convidado para a Seleção Brasileira de Handebol porque eu fiz a opção de treinar com disciplina e com muita paixão, até vou dizer assim, na época eu nem entendia, mas é uma paixão que eu tenho até hoje. Se me chamar para jogar handebol, se eu não tiver, assim, sabe? Se me chamar, se tiver organizado, se tiver o time, igual o Valdeci está montando um time adulto aqui em Ceilândia, eu estou muito feliz, eu vou jogar handebol, que eu gosto. E comecei o uso de drogas após essa frustração. Com mais ou menos 18 anos, quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada, eu tive acesso a dinheiro e comprava outras substâncias. Eu ia para outras festas, então comprei cocaína, LSD, êxtase. Antes eu tinha feito uso de álcool, maconha, tabaco, tina e cola, esmalte, junto com a galera ali da escola. Normal, sabe? Matava a aula e haviam os grupos, era a escolha. E quando eu comecei a fazer o uso dessas drogas mais influentes, vou usar esse termo, no organismo, no sistema nervoso, sabe? Que alteram o comportamento, o humor, essas coisas. Que é derivado de cocaína, essas mais sintéticas mesmo. E eu falo assim que é para ficar claro mesmo a linha de progressão, vamos dizer assim. Começou com uso recreativo, passou ao uso problemático, crônico e desenvolveu dependência química, no meu caso. Não é todo mundo. No caso do Boa Neves, que está aí com a gente também, estou citando ele porque ele já vai falar um pouquinho. E eu desenvolvi isso sem perceber. Às vezes eu falo, se eu soubesse que eu seria dependente químico, não tinha utilizado nem maconha, porque é outro estilo de vida. Olha, tem a parte boa do uso, tá? A parte até glamurosa, porque a gente vê aí a mídia, uma parte da mídia de comunicação tratando isso como pauta mesmo, vai estar sempre lá, porque tem recurso financeiro atrás. E aí eu preciso falar, por exemplo, que eu, Estevão Randolfo, não posso ser servidor da Agência Brasileira de Inteligência, não posso ser servidor da Polícia Federal Brasileira, nem da Polícia Rodoviária, nem da Polícia Militar ou Civil de qualquer estado, nem da Marinha, Exército Aeronáutica. Por que dependência química? É previsto lá no edital já do concurso. Por quê? Porque é algo maléfico, é algo que prejudica o ser humano. É, por mais que a gente, assim, existam contextos diferentes, de acordo com os dados que eu consulto e que a maioria das pessoas que estudam consultam, as relações humanas com as drogas, quando chegam a ser problemáticas, elas são fatais. E existem poucos casos mesmo de recuperação. Infelizmente, o dado é esse. E aí a gente precisa também tratar disso, não para amedrontar, porque se eu falar que é ruim, a galera que está vendo o vídeo ou que vai ver o vídeo
Quando experimentar, se chegar a experimentar, vai saber que eu estava falando uma inverdade, vai achar que eu sou um causeiro, vai falar, não, tudo que aquele cara falou é mentira, porque ele disse que era ruim e aqui eu estou me sentindo até bem. Então, eu preciso falar que existe uma consequência gravíssima com relação ao uso de drogas, e essa consequência, ela se dá também na autoestima, tá? Às vezes eu fico pensando, cara, como é que eu pude ser burro desse jeito? Eu estou falando a verdade aqui. Às vezes eu fico pensando, assim, gente, tá certo que eu hoje sei que não é uma questão relacionada só a mim, porque existem fatores biopsicossocioespirituais, a gente sabe. Mas ainda assim houve a opção. E aí eu fico pensando, velho, poxa, não precisava daquilo tudo, entendeu? No meu caso, falando particularmente mesmo, eu poderia ter optado por não, mas graças a Deus, cara, eu depulto a Deus, porque eu acredito que é Deus mesmo. Graças a Deus, eu pude deixar o uso e essa experiência me ser útil e fazer de mim útil, porque eu com 29 anos tenho a oportunidade, por exemplo, de estar aqui falando em um canal institucional com o IECAP, com a Sejus, com a SUBED, representando o CONEM, que é o Conselho de Política sobre Drogas. Então, um jovem num conselho estatal, poxa, isso tinha que ter até composição do CONEM, devia prever isso, né? Assim, ter sempre um jovem compondo o Conselho de Política sobre Drogas, ocupando uma vaga de juventude, a Secretaria de Juventude até, se puder mandar um ofício, se for assim, vamos jogar no ar, né? E, cara, é uma oportunidade porque eu posso falar para quem está aí do outro lado que, sim, existe a possibilidade de parar de usar drogas se a pessoa tem problema e se ela quer. E aí, se tem algum familiar aqui acompanhando, eu preciso que você, familiar, saiba que a doença dependência química também acomete o familiar com a codependência. Então, procure tratamento também o familiar, porque essas questões de dependência química, elas são morosas, elas demoram. Quando a pessoa adquire a dependência química, que é um processo, o cérebro dela é transformado, são criados mais receptores. E aí eu vou até dar uma sugestão, porque eu achei muito boa a ideia do Bruno e do pessoal de fazer essa abordagem tecnológica, nessas, talvez aplicativo, não sei, fazer as animações das comunicações bioquímicas que existem no cérebro e mostrar para a juventude o que acontece fisicamente, para ela entender que não é tão simples assim, que não é só porque um ou dois, ou três, ou quatro, ou mil estão falando, a gente tem que ir na verdade, no fato, a gente tem que ir de encontro ao que é a realidade. Porque a dependência química, ela mata milhões. Olha, gente, eu peço licença para falar até porque é um assunto delicado. E eu presto solidariedade às famílias que foram vitimadas com o Covid-19. Mas a dependência química mata mais do que o Covid-19 há muitos anos. E não se fala. Eu quero que seja dada a proporção a isso. Eu sei que é um fato delicado, por isso que eu estou tratando assim. Mas a dependência química é gravíssima. E a juventude é o público-alvo das instituições que ganham dinheiro com isso, ou que ganham prestígio, enfim. Eu não vou dar nome porque nem tem como, eu não tenho nem como. Mas o meu papel aqui é falar para o jovem, não experimente, cara. Porque é o seguinte, você tem 50% de chance de virar ou não. Sim ou não, vamos dizer assim. 10% desenvolve, velho. Se eu pudesse dar o conselho, apesar que eu cobro nele também, igual todo mundo,
Mas se eu pudesse dar um conselho, não use, velho. Não use. Não use. Se você já usou e viu que tem aí uns pneus arriados por isso aí, que tem predisposição, que é afim, que gosta, procura algum grupo especializado, talvez na igreja, talvez numa associação de bairro, talvez um vizinho sabe, sacou? Vai lá e conversa. Tem gente que vive para isso. Tem gente que está ali à disposição só para servir a quem quer sair desse mundo, desse submundo, desse pseudo-mundo. Eu falo muita coisa assim, que é para a gente ir se provocando, porque é uma questão importante e eu agradeço muito por estar aqui agora e saber que tem gente muito importante me ouvindo, gente que também se dedica a isso, sabe? Para mim é muito, muito importante mesmo. Eu vou falar da parte do tratamento agora, porque Estevam, sim, você em 20 minutos já fez uma já passou. ampla, uma ampla explanação sobre tantas questões, né, gente? E, e é interessante, eu vou compartilhar aqui um slide, Sim, só para a gente ir tentando ampliar um pouquinho aí nosso conhecimento técnico, né? sim, E aí a gente tem aí, acho que vocês estão vendo, né? Um slide. Tá quase. carregando. Sim. Agora O Estevam trouxe um pouquinho dos eixos da vida humana, né? São os eixos biológicos, o eixo social, o eixo espiritual e o eixo psicológico das suas emoções, né? E o uso de droga, tanto o acesso quanto o uso, quanto o deixar de fazer uso, ele sempre vai envolver esses 4 eixos aqui da vida humana, né? Há sim, os estudos da neurociências vão falar sobre o impacto da droga na forma como como a nossa química cerebral funciona, né? A produção deixa eu ampliar aqui para ver se melhora. A produção de hormônios que já estão presentes no nosso cérebro, né, como dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, é algo que o nosso cérebro produz de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências, alimentação, né? Mas no uso da droga, né, como o Estevão trouxe, há uma hiperatividade dessa produção, né? E aí o que a gente chama de prazer imediato é essa sobrecarga das funções cerebrais, né? Então, quando ele fala, vão dizer que é bom e eu disse que é ruim, né? O que é o bom? É essa hiperatividade cerebral e a produção excessiva desses hormônios aí, que são a condução para a nossa felicidade, por exemplo, para a nossa sensação de bem-estar, né? Então, perceba que o nosso cérebro ele foi projetado de maneira perfeita. Então, fazendo algumas coisas dessas aí que estão descritas, a gente produz naturalmente essa sensação de prazer, de contentamento, de alegria. Porém, o que a droga faz é uma hiperestimulação. E de que lugar o Estevão cita? Do lugar de alguém que passou por esse processo, mas que levou a uma outra fase, né? Que são dos excessos, dos sofrimentos, né? Das intervenções familiares, de relacionamento com amigos, relacionamentos profissionais, né? Ele traz lá que lá aos 18 anos ele começou a trabalhar, né? Então, o uso de droga, ele também tem essa capacidade de contaminar as nossas relações, os nossos ganhos, as nossas conquistas, tá? E por isso que a gente fala sobre essa questão aqui. Agora, como é que eu volto, gente? Vamos lá, vou compartilhar de novo, só mais uma vez, para ver se eu consigo aqui.
falando sobre esses dados, rapidinho, só fazer um recorte aqui. Eu lembro de ter lido num artigo, depois posso passar para o Estevão para compartilhar, socializar com todos vocês, que a cocaína ela eleva em mais 3 vezes o nível de dopamina quando ela está em uso. Então, assim, é surreal. O crack, então, nem se fala. Então, é bem isso que vocês estão falando, nessa linha que vocês estão dizendo, é real, verdade. gente. O crack Essa ainda linha tem química, né? A química. o crack ainda tem a questão da forma como ele é absorvida, porque a cocaína, como ela é metabolizada lá no organismo, vamos falar assim, no estômago, ela leva um pouquinho mais de tempo. Aí, como ela vai inalada no pulmão, ela é distribuída mais rápido e aí chega-se ao ápice do prazer com mais velocidade. É muito interessante a gente ver o mecanismo. Tem tudo relacionado mesmo à doença. E falar dos efeitos disso, né? Porque se é algo que vai mais rapidamente para o sistema nervoso central, ele também tem impacto diferente no organismo. E ele também vai embora mais rápido, né? Verdade. Então, ele favorece o consumo excessivo, porque rapidamente aquela sensação que a droga traz, ela vai embora também, né? Então, por isso que é importante a gente ter conhecimento como a droga age no nosso organismo, né? Bom, e aí, para a gente deixar todo mundo no mesmo nível, tá? Eu trouxe aqui o que é o significado da droga, né? A teoria vai dizer que a droga é toda substância utilizada com um propósito químico, farmacêutico e tinturaria, né? E por que eu gosto desse conceito? Porque a gente expande o que é a droga, né? Muitas vezes a gente acaba vendo que jovens fazem uso de cola. Cola de sapateiro também é uma droga, né? Só que ela tem um propósito. A cola de sapateiro ela tem um propósito real. As drogas, as substâncias farmacêuticas, elas também têm um propósito, né? E essas substâncias, a droga, ela vai causar alucinações, né? E elas podem levar à dependência física, psicológica, narcótica, entorpecente e ao tráfico de drogas, né? E o que é o tráfico de drogas? Essa necessidade por mais. Essa necessidade que ela não surge quando um ser humano acorda. Eu vou traficar droga. Não é esse o propósito, né? Mas é uma cadeia que se retroalimenta. Então, o sujeito ele faz uso da droga, ele tem contato com a droga, com o usuário, e depois é que essas outras questões vão surgindo, né? E aí, o Estevão também falou na fala inicial dele sobre os possíveis vinculações do uso de droga. São os fatores biológicos, muitas vezes a pessoa não está se sentindo bem, a pessoa não está confortável, está sentindo dor, muitas vezes a gente escuta, eu estou muito tenso, eu preciso relaxar, né? Isso tem a ver com o fator biológico, né? Questões sociais, né? As questões sociais familiares, recorrentemente, elas são muito citadas, né? E também tem um movimento de retroalimentação, porque esse sujeito, ele fere a família o fere, e essa trajetória vai aí se autodegladiando no processo de vinculação. A aceitação em grupos e amigos, a gente precisa falar sobre isso, porque não à toa, gente, o maior grupo de risco para o uso de drogas são jovens, tá? A gente está falando de quem? De adolescentes e jovens adultos. É nessa faixa etária que eles costumam ser acessados, né? E isso tem tudo a ver com o grupo social, com as relações de amizade. O Estevão trouxe, gente, ele disse para a família que ia para a biblioteca. Que família ia impedir um jovem de ir para a biblioteca estudar, né? Então, a gente precisa trazer essas reflexões para entender que esses processos, eles são duplos. Ele parte da família, mas ele também parte do sujeito,
né? Então, e nessa busca pelo grupo, pelas relações de amizade, o Estevão acabou acessando a droga, né? Estevão, você abriu o áudio, você quer falar? Que o Bruno quer falar. Abrir? Tá aberto aí, né? Ah, beleza. Eu quero falar sobre o período de tratamento também, sabe? Porque o uso, ele, a gente, a gente observa que é basicamente o mesmo caminho, o mesmo fluxo, né? E os tratamentos que a gente tem, né, como experiência de vida são essas também. No meu caso, o tratamento em abstinência numa comunidade terapêutica. Na ocasião, eu tinha 20 anos, eu pedi para minha mãe, após eu ser informado, é claro, de que eu, em dado momento, teria a necessidade de ir para uma comunidade terapêutica. E aí, quando eu percebi que era real aquela necessidade, como que eu percebi isso? Eu percebi isso depois que eu estava na rua, dormindo no parque, usando droga dias e dias sem parar, mentindo, falando que ia para casa de um amigo, ou que estava viajando, ou que estava com a namorada. E aí eu acordei um dia no parque de Taguatinga ali e vi a situação e pedi para me levar para um local para tratamento. A igreja que eu frequentava me levou para vir de vida. Fiquei lá 18 meses. 9 meses totalmente isolado, saía uma vez ao mês para ir ao CAPS e, quando dava certo, ao INSS na mesma saída, ou eu tinha que sair 2 vezes no mês, mas só para resolver isso. E aí, após os 9 meses, eu pedi para o responsável para me autorizar ficar 2 dias em casa, 2 dias lá, uma semana em casa, uma semana lá. O que que aconteceu? Eu percebi que era uma coisa muito grave, que eu tinha perdido o controle, gente. Vocês estão vendo essa carinha aqui, esse tom de vozinho, cabelinho com gel, tá entendendo? Mas, olha, só as orações da minha avó e da minha mãe mesmo deu para dar jeito, porque eu era rebelde. Eu era rebelde, inconsequente. E aí isso é até bom para mim que eu desabafo, sabe? Tem até a sensação de que de que vai ser compensado, porque eu exagerei. E aí eu fui para a comunidade terapêutica e vi que ali eu precisava parar mesmo. E aí, quando eu vi que tinha gente, que eu fiz um cálculo, eu vi que 1,27% das pessoas no local onde eu estava ficavam 9 meses. E desses 1,27%, todos tinham voltado para lá. E aí eu olhei e falei, velho, o negócio aqui é mais embaixo. Então, deixa eu acalmar. Vou aproveitar que eu trabalhei, tenho direito ao INSS e vou me tratar. Quem dera as pessoas não precisem disso, entendeu? Mas se precisar também existe esse direito. Sim, tem disponibilidade, né? Sim. Tem alternativas. Perfeito, a pessoa é um direito, ela existe e contribui para que outras pessoas também acessem, então ela tem esse direito. Tá. E eu... Bruno, perdão. Estevão, e por que falar sobre isso, gente? Porque hoje a drogadição ela é vista como uma questão de saúde, tá? Então, ela precisa de tratamento, ok? E, inclusive, as casas de recuperação, o vínculo religioso, eles têm, sim, trago benefícios aí para esse público e alívio, inclusive, para as famílias, para as relações de família, né? O Bruno queria falar alguma coisa, queria complementar? Sim, eu queria... Obrigado pelo espaço. Eu queria... Voltando o slide, se puder voltá-lo na tela. Ah, tá. Só para fazer duas ponderações com vocês. Sim. Com os jovens, em termos de reflexão mesmo. Uhum. Peraí que eu estou perdida aqui. Mas já vamos voltar.
Bom, gente, quem tiver dúvida, tá? Pode colocar no chat, ou você também é bem-vindo para esse espaço de fala. Pode abrir sua câmera, seu áudio, e fazer alguma pontuação, tá? Eu gostaria, quando tiver oportunidade, após o Dr. Bruno, queria também dar o meu ponto de vista, por gentileza. Obrigado. Sim. Pronto, doutor Bruno. Não precisa chamar de doutor não, pelo amor de Deus, gente. Então, quando vocês falam de questões sociais, é legal esse ponto. A gente, pelo menos nas nossas palestras, juventude que estiver presente, a gente aborda como determinantes sociais. Nesses determinantes sociais, a gente sempre aborda, inicia a nossa fala dizendo que a droga nunca é o começo, ela sempre está ao final dessa corda. Então, assim, a gente tem uma comunidade que não tem escola próximo, a gente tem um sol nascente que não tinha uma UPA, que não tinha um hospital próximo, a gente tem uma família que a mãe, infelizmente, é mãe solteira num país patriarcal, com machismo estrutural, né? Bem constante, com pouco acesso ao transporte público, que sai de casa às 5 horas da manhã porque mora longe, na área de periférica, para trabalhar no centro, e que deixa seu filho com a vizinha, que recebe ali R$ 50 por semana. É o combo da tragédia. Tá posto aí. Então, antes da gente falar de droga, galera, acho que o público, a maior parte do público aqui é um público jovem, não é isso, doutora? Sim, nós atendemos jovens. Então, galera, antes de falar disso, a gente Mas tem a que gente lembrar... também tem muitos representantes de escolas, né? Agradecer a presença aí dos nossos educadores que vieram que legal, isso é compartilhar esse momento com a importantíssimo. gente. São grandes multiplicadores, são grandes aliados nossos nessa disseminação de informação. Então, antes da gente falar de drogas, a gente tem que falar desses determinantes sociais. A gente tem que falar do desemprego, a gente tem que falar da habitação, do serviço social de saúde, saneamento básico. Então, isso tem grande influência nessas questões sociais. E quando se fala da busca da aceitação dos grupos, a gente fala basicamente a mesma palavra, só que com palavras diferentes. O sentido é o mesmo. Sim. É o sentimento de pertencimento. O jovem precisa desse sentimento de pertencimento. O Estevão, quando ele não se sentiu pertencido, quando a pretensão dele foi resistida de ir para Blumenau, ele fez um pacto de vingança com ele e contra a mãe. Então, o pacto de vingança dele foi fundamental para ele iniciar nessa seara. O César vai falar rapidinho, o César vai falar após eu terminar aqui, e a história do César é interessantíssima. Eu não vou entrar não, mas eu quero que ele fale, dê uma pincelada. Mas o César é fruto disso tudo que eu estou falando para vocês aqui, de determinantes sociais e sentimento de pertencimento. Então, só queria fazer esse contraponto para trazer essa reflexão para a galera, como muito brilhantemente vocês colocaram no slide. E mais para frente eu vou fazendo pontuações, porque os especialistas são vocês. Obrigado. Obrigada, Bruno, pela fala. E dentro disso, né, agora, durante a pandemia, a gente está enfrentando uma violência, tanto nas mortes, né, quanto nos acessos. Então, por isso que eu coloquei ali também, né, esse processo que tem muito a ver com a situação de pandemia. A perda familiar, não só vinculada à morte, tá, gente? Por isso que eu coloquei separado. A gente tem o falecimento dos familiares, dos parentes, dos vizinhos, dos amigos, mas a gente também tem as perdas, né? Perdas vinculadas a trabalho, a fator social, onde você estava na sociedade, onde você se encontra hoje na pandemia, né? Acessos que a gente não está conseguindo, na assistência, inclusive. Então, essas questões, vindo um pouquinho mais para a situação de pandemia, elas também são aí gatilhos para, de repente, o aumento desse uso de entorpecentes agora na pandemia. Tá? César? Opa, olá. Eu sei que de repente, né, não quero me estender muito e
Acho que uns 7 ou 8 minutos eu concluo minha fala. Boa tarde a todos, meu nome é César, trabalho na Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas, na Sejus. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, agradecer Dr. Bruno, Dr. Rodrigo Barbosa, são meus mestres e meus heróis, né? Agradecer o Estevão pelo convite, agradecer a senhora aí por estar liderando aí essa conversa. Recebi o link do Estevão, vi nas redes sociais e vim aqui para dar minha contribuição na questão que vocês escreveram, né? Que cada indivíduo, a construção de ferramentas de resiliência. Então, tem uma ferramenta bacana que ainda não foi citada. Vamos lá, meu nome é César, eu sou um adicto. Adicto é simplesmente um homem ou uma mulher para quem as drogas se tornaram um problema maior. Estou limpo, que quer dizer que eu estou sem uso de drogas há 9 anos, 9 meses e 10 dias. O dia mais importante é o dia de hoje. E acompanhando a fala do Dr. Bruno, e diferentemente um pouco do Estevão, eu já cresci num ambiente inóspito, né? As primeiras dias de vida que eu me vi como uma criança, eu já vi meu pai agredindo minha mãe, já entorpecido por álcool, né? Minha mãe apanhando do meu pai, né? Meu pai nunca foi casado com minha mãe, e eu cresci naquele ambiente. Eles fumavam cigarro, álcool é droga, álcool e maconha é droga, então bebia-se muito álcool, né? Era muita cerveja. E quando eu alcancei essa idade de 15 para 16 anos, eu queria me sentir parte de alguma coisa. E na minha época, era a época onde eu encontrei na escola um pessoal que fazia uma certa arte marcial, e lá eu encontrei abrigo. Eles chamavam muita atenção, davam saltos mortais. Não estou dizendo que a capoeira me levou para a droga, mas era um grupo de capoeiristas, né, que me chamava a atenção, saltava aos olhos, né? Eles andavam com as roupas mais legais, eles falavam umas gírias mais legais, eles chamavam a atenção, me chamavam a atenção. E aquilo ali, eu falei, eu quero fazer parte daquilo. E ali eles usavam, né? Começavam com vinho, gostavam de beber vinho, cerveja e a maconha. Enveredei pela maconha e isso acabou, né? Espero aí que todos tenham jovens, né? Que hoje aqui eu moro aqui no bairro da Candangolândia e é um absurdo, né? Até poder falar isso aqui na frente aqui que tem a Praça do Bosque. Nesse horário aqui eles não têm mais vergonha, né? Eles apertam o baseado deles, fumam na frente de todo mundo. Minha filha e minha esposa às vezes tem que descer, andar de patins, alguma coisa. No meu tempo a gente ainda, eu vou falar, a gente não, eu aprendi a falar de mim. Nós íamos pelo menos para um lugar reservado, bem distante, para a gente fumar, escondido. Né? Ainda havia um certo respeito, entre aspas, hoje está muito escancarado pela mídia, pela música, pelo funk, né? A verdade é essa. E vamos lá. Comecei a enveredar com eles e, em um determinado ponto, eu enveredei pelo mundo da cocaína. Mas falando da cocaína em pasta, da merla. E aí me perdi completamente, perdi a vontade de estudar, de trabalhar, de namorar, entendeu? Não cresci como pessoa, não desenvolvi. E enveredei no mundo do crack. E aí foi a derrocata total. Acabei com a minha vida ali. Tentei fuga geográfica, tentei religião, não deu certo. Tentei sozinho, não deu certo. Tentei esporte, não deu certo. E aí, não sabia que existia comunidade terapêutica, nem clínica para esse tipo de doença, né? Porque, na verdade, é uma doença progressiva, incurável, fatal, que mata desmoralizando, mas antes ela pode me deixar abandonado e louco, né? Essa é a grande realidade da doença da adicção, é uma doença, e ela pode ser detida. E eu não aguentava mais, e num determinado momento ouvi falar que existia uma irmandade chamada, ainda não foi citada, então para mim é uma honra, é um privilégio poder falar isso aqui, para mim é um sonho isso aqui, uma irmandade chamada Narcóticos Anônimos. Eu falei, Narcóticos Anônimos? Como assim? O que deve ser isso? Aí no dia 20 de junho de 2011, vou ser bem sucinto, meu pai levou uma paulada na cabeça da mãe da minha sobrinha, porque ela queria mais dinheiro. Então ele virou um codependente, dava dinheiro para ela, e aí ela deu uma paulada na cabeça dele, ele me ligou, eu fui lá, né? Era aqui na Candangolândia, chamei a polícia, fizemos aquela coisa toda, ele não quis prestar o boletim o BO, aquela coisa toda, eu não entendi aquilo, mas a minha namorada, na época que hoje é minha esposa, virou para mim e falou bem assim, você precisa de ajuda. E eu lembrei da sigla NA. E no dia 20 de junho de 2011, eu fui num grupo chamado Grupo Estrela na 513 Sul, cheguei, subi umas escadas e tinha 2 banners escritos: evite hábitos, lugares e pessoas da ativa, procure honestidade, mente aberta, 90 dias e 90 reuniões. Não entendi nada. Sentei ali, começaram a chegar um monte de gente bacana, gente bonita, que nem tá aqui, ó, que nem vocês, assim, tipo normóticos, né?
E começaram a falar assim, aí fizeram a oração da serenidade, aí vamos nos levar. Muita gente bem arrumada, bonita, vistosa. Eu falei, que lugar estranho, mas o que tem a ver com droga? E aí eles levantaram e fizeram a oração da serenidade, que diz assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença. E eles começaram a se apresentar e falar o seu tempo de programação. Tinha uma pessoa que estava há 5 dias limpo, outro estava há 6 meses limpo, outro estava há 8 anos limpo, e eles começaram a contar a história deles. E eu me identifiquei um pouco com um pedacinho de cada uma das histórias. E aí me foi lida uma terceira tradição, já vou terminar, que dizia assim: não importa as drogas que você usou, que você fez no passado, quanto você tem ou deixa de ter, qual a cor da sua pele, qual a sua opção sexual. O que importa é se você quer parar de usar. E basta ter o quê? Agora que vem a palavra-chave, o real desejo de parar de usar. Porque o sofrimento, eu fui massacrado, eu perdi emprego, eu perdi relacionamento, eu fui humilhado. Nem os próprios noiados que usavam comigo não me queriam mais por perto. Falaram assim: ixi, lá vem ele, ó. Lá vem ele, vamos embora. Então eu fui rejeitado até pela galera que usava, entendeu? Que eu cheguei num estado animal que eu não falava mais por mim. Eu só queria saber de usar. Ficava 3, 4 dias fora de casa. Minha mãe desistiu de mim, ela desistiu, ela não conseguia mais, né? E naquele momento eu me rendi quando fizeram a pergunta: se alguém tem o desejo de parar de usar, levante a mão. Levantei a mão e ali aconteceu um milagre. Desde esse dia eu não uso mais drogas, porque eu encontrei, sabe o quê? Eu encontrei os meus iguais. São pessoas buscando, tentando e conseguindo um dia de cada vez parar de usar, entendeu? E aí, para finalizar mesmo, né, eu tenho aqui dados, né? O Narcóticos Anônimos funciona, vou deixar o site aqui no chat, vou deixar o número do linha de ajuda. E interessante, né? Nesse dia 26 de março, peguei aqui com o meu padrinho de Narcóticos Anônimos, que foram atendidos 35 famílias e 29 recém-chegados. São pessoas que estão começando a frequentar a Irmandade de Narcóticos Anônimos. Então, era isso que eu queria deixar aqui, né? E quero deixar meu agradecimento por essa participação, não quero tomar o tempo de ninguém, mas é possível parar de usar, perder o desejo, encontrar uma nova maneira de viver. Essa questão do uso de drogas, o que ela faz na cabeça, é interessante saber, mas também é importante levar para o lado da recuperação. Existem as comunidades terapêuticas, existe a parte da religião, e existe Narcóticos Anônimos, que não é tão falado. E eu acho isso muito importante, porque, gente, são milhares de pessoas conseguindo parar de usar. E por fim, lá não temos profissionais, não temos psicólogos, não temos psiquiatras, não temos, é impressionante, nós sobrevivemos com a ajuda de nós mesmos, entendeu? Então é uma coisa muito linda. Então eu quero ser esse fator e ser a prova viva de que quando a pessoa realmente quer, quando ela tem o real desejo de parar de usar, ela consegue. Mas só que tem o seguinte: vocês que nunca usaram, você, a senhora que eu não sei o nome aí, desculpa, né, que tem a Eliane Salzano, pessoas como o Dr. Bruno, né, Dr. Rodrigo Barbosa, que abrem esse espaço para a gente, são pessoas fantásticas, porque eles entendem a gente, a questão do lugar de fala, do espaço de fala. Então, basicamente é isso, né? Vou deixar aqui para vocês, né, aí no chat, quem se interessar pode ligar, são 3 linhas de ajuda, atendem todo o Distrito Federal e em torno, entendeu? E nesse tempo aí da pandemia, aumentou o número de uso de drogas, sim, aumentou bastante, né? Vou terminar. E por incrível que pareça, um afiliado meu que estava desaparecido, estava internado 80 dias, entrou em contato comigo, sentindo minha falta, pedindo perdão, porque recaiu. Eu falei: vamos lá, eu te abraço, eu te amo, eu preciso de você. Então é isso. Basicamente é isso. Eu vou deixar os números aí no chat. Obrigado pela atenção de todos, e queria frisar, né? Narcóticos Anônimos é uma ferramenta poderosíssima, entendeu? Para aquela pessoa que está começando a entrar, eu sei que vocês estão falando de prevenção, mas aquele que já está ali e já perdeu os cartuchos, acha que não consegue mais nada, tentem, né? Então quero que vocês sejam meus multiplicadores dessa mensagem. É isso aí, estamos juntos só por hoje. Olha, obrigado. Obrigada a você pela sua fala. Andréia sabe que no ano de 2019, vou pular 2020, né, porque a gente não conseguiu fazer as ações presenciais, mas no ano de 2019 eu perdi as contas, não sei se a Andréia tem, de quantas vezes o NA foi nas nossas reuniões nos nossos centros de juventude. Levamos eles para a Estrutural, levamos eles para o centro de Ceilândia e levamos eles para o centro de Samambaia. E foi muito bom.
o pessoal é muito parceiro, e uma coisa bem legal que eles falaram, olha, se você precisa de ajuda, um ajuda o outro, é uma corrente de quem sabe o que passou, e uma coisa que eu sempre falo para os jovens, meu único vício é chocolate, então, eu posso te ajudar no que eu puder de melhor, mas eu nunca vou saber o que você está passando, mas eu posso te levar até um lugar que vai ter gente que vai saber segurar também contigo. Eu sou a ponte. Então, é uma coisa assim, isso que ele falou, talvez você não tenha ideia do universo que se vive. Não Exatamente. tem. Eu São faço nossos iguais. noção. A gente fala que são Agora, nossos iguais. Exatamente. É impressionante. É impressionante. Eu fui aceito porque são os e meus eles iguais. sabem, quando você fala assim, estou passando por isso, opa, vem cá que eu já te seguro, porque eu sei como te segurar. Eu vou fazer o meu melhor, vou segurar no meu melhor, mas o NA, ele ajuda. E também, para falar sobre isso, tem o AA. Eu fui em várias reuniões do AA, e são reuniões que também o pessoal, para divulgar, eu tentei levar o AA para dentro do Centro de Juventude, não deu tempo, mas assim que a gente puder estar presencial, eu vou convidá-los, porque também, em questão de... Eu acompanho como assistente social muitas famílias, e em um mês eu vi famílias destruídas. Um mês. Né? Então, assim, é uma coisa que acontece em um mês e é assim? Não. É uma coisa que vem vindo, até a hora que explode. Na hora que explode, é a família inteira que acaba. E aí não tem dinheiro que dê, e daí a coisa vai rolando. Então, assim, eu acho muito importante essa fala do NA, muito importante o pessoal saber também que tem o AA, é importantíssimo e é um apoio muito bom, porque aí a gente está até com um caso que eu estou acompanhando na televisão, de que a pessoa pegou a garrafa e falou assim, não, eu sei que eu preciso, eu estou dando a desculpa que é online, então eu não estou assistindo nada, mas eu vou jogar a garrafa fora e vou assistir a reunião, porque eu preciso de vocês perto de mim. E é isso, se sentir acolhido, né? Sem julgamento. Desculpa, doutor Bruno, se eu cortei a sua fala, mas eu fiquei tão empolgada com a fala dele que eu entrei. Quando me chamam, me convidam, eu sempre gosto de levar o César, porque sempre ele vai ser mais empolgante do que eu. Porque ele é legitimado pela causa, galera. É por isso que é empolgante a fala dele, porque ele viveu, ele sabe por que entrou, ele sabe por que ficou e sabe por que saiu. E precisa muito disso daí. Licença, essa questão, com licença, eu nem sabia que existia essa palavra, legitimado pela causa. Então, aprendi, são os meus mestres e meus heróis, entendeu? Então, na conjuntura que vivemos hoje, tem essa questão do ambiente de fala, né? Todos têm seus direitos e deveres, então o dependente químico ele tem que ser olhado com mais carinho. Então, eu agradeço a vocês aí que estão nessa frente de batalha, porque a luta é árdua, mas nós vamos conseguir vencer um dia de cada vez, é isso. É isso aí. Verdade. Muito obrigada pelos compartilhamentos. Eu quero só fazer uma correção aqui, né, que já ouvi 2 vezes e está me incomodando um pouco. Infelizmente, aqui nós não estamos apenas na prevenção, tá? A gente já está também agindo na remissão. A gente tem aqui familiares, né? Pessoal da área de educação, e a gente já está falando sobre maneiras de enfrentamento, né? Que os seus olhos e os seus ouvidos estejam abertos nesse lugar para essa escuta ativa, né? Que eu vou falar um pouquinho dela mais na frente. Mas a gente entende o papel da rede, a gente entende o papel dos pares, a gente está vendo aqui a necessidade da atuação do Estado. Já tem aí ferramenta no chat, né, para que vocês possam acessar, tenham aí encaminhamentos possíveis, porque cada caso é específico, né? Então, a gente já está aí abordando questões de enfrentamento. E eu quero fazer uma pergunta para o Estevam, mas antes disso, só para completar aqui um compartilhamento, vou vir aqui no slide, porque
muitas vezes, eu estava falando sobre drogas, né? E aí, nesse cenário, a gente tem tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas, né? As lícitas, elas são aquelas permitidas pela lei, as quais você compra praticamente de maneira livre, né? Então, não está vinculada ao ilegal, mas elas também são drogas, né? São medicações, álcool e tabaco, né? Mas não é porque elas são lícitas que elas deixam de ser drogas. E não é porque você faz uso que ela não pode gerar uma dependência, né? No compartilhamento do César, ele trouxe que a família já fazia uso de álcool, né? Tem essas normativas aí no Brasil, na família brasileira, a confraternização, ela é muito vinculada, às vezes, ao álcool, mas não, e nem por isso ela deixa de ser uma droga e merece também a atenção. Como a Salzano colocou, também existe um AA, que é os Alcoólicos Anônimos, onde o álcool, que é uma droga lícita, tornou-se um problema na vida do indivíduo. E as drogas ilícitas, só para a gente fechar a causa, porque muitas vezes a gente entra num debate, se libera, se não libera, e essa não é a questão. A questão é o quanto isso tem influenciado negativamente a vida das pessoas e atravessa a vida dos jovens, tá? Então, o que são as drogas ilícitas, né? Aquilo que é proibido, a justiça não permite, a lei não permite, tá? Então, a gente tem a maconha, a heroína, crack, e tantos outros aí que não tem o nome escrito, mas que a gente sabe do poder nocivo que elas têm, né? E aí eu chego aqui, por que é importante? Porque isso é tão social, o uso de droga, às vezes, ele é tão social, que as pessoas passam a não compreender os efeitos da droga, né? Então, a gente tem as drogas depressoras, tá? Essas drogas, elas vão diminuir a sua atividade cerebral, né? Então, todas as três, elas afetam o cérebro, o sistema nervoso central. Mas essa droga depressora, ela vai reduzir ali a atividade cerebral, o seu cérebro vai ficar mais lento, né? Só que, pasme, na cultura, às vezes a pessoa está nervosa, agitada, né? E ela acaba usando do álcool para poder relaxar, né? Ele cita aqui também os tranquilizantes, que são drogas lícitas, mas que se tornam destrutivas quando são feitas de maneira errada, o seu uso é de maneira errada, né? As drogas estimulantes, questões que envolvem cafeína, o tabaco, que é o cigarro, e aqui, ó, tem uma coisa muito interessante, às vezes a pessoa está bem nervosa, agitada, e ela fala, vou fumar um cigarro. Só que o tabaco, ele estimula. Então, se a pessoa já está no 220, se ela fuma um cigarro, ela pretende o quê? Relaxar. Mas, na verdade, ela está hiperativando essa carga cerebral, né? E os alucinógenos, né, que, infelizmente, aí os jovens têm acesso a essas questões em festas. A pessoa vai para se divertir e ela acaba tendo contato. Então, por isso que a gente fala, cuida do seu copo, né? E cuide das suas escolhas, porque às vezes não é uma pessoa que coloca sem querer, mas você, até por um ato de curiosidade, acaba aceitando, escolhendo, como o Estevam colocou, fazer uso dessa droga, né? Que são a maconha, o LSD. Muitas pessoas acreditam que a maconha não é alucinógena, né? Mas biologicamente ela tem sim um efeito alucinógeno, né? E aí, Estevam, eu quero perguntar para ti o que você tem visto aí na sua atuação agora, durante a pandemia, em relação às pessoas que fazem uso de drogas, né? O que você tem acompanhado aí na sua rotina de trabalho, de atuação? Então, bom, André, atualmente, nos anos 2020 e 2021, a gente observa uma procura maior por tratamento
da faixa etária jovem. Antes da pandemia, tinha uma procura, uma demanda por vaga, porque assim, eu trabalho geralmente com encaminhamento e com atendimentos e acompanhamentos. Mas esses atendimentos e esses acompanhamentos não dá para citar muito porque, enfim, questões de sigilo. Mas os encaminhamentos, a maior parte deles são para instituições de acolhimento e para grupos de mútua ajuda. Esses grupos de mútua ajuda, aí tem os nomes, né, que a gente já falou, tem AA, tem NA, tem Amor Exigente, que é para a família, que é muito importante, tem o Alanon, tem o Naranon, tem também a Pastoral da Sobriedade, tem também o CAPS, sabe? As comunidades terapêuticas em si, elas abordam questões de espiritualidade, aí tem as protestantes, tem as católicas, tem as espíritas, tem as clínicas, e a gente percebe uma procura muito grande dos jovens nesse momento de pandemia. Hoje mesmo eu atendi um jovem, 29 anos, a família dele, a avó mora no Cruzeiro e a mãe mora no Mangueiral, e ele está em situação de rua porque elas tiveram acesso a algumas informações que deram para ela essa ferramenta de empoderamento, vamos dizer assim, para fechar a porta e ele não entrar mais em casa, porque ele já passou do limite aceitável. Então, eu atendi ele hoje e a gente vai encaminhá-lo para uma comunidade católica, porque ele fez a opção. A gente também informou, né, das abordagens que existem fora o acolhimento, mas ele preferiu isso. E a gente vê junto, eu falo a gente porque eu estou aqui hoje a convite do CONEM. E o CONEM, ele é vinculado à Sejus. A Sejus tem aí várias instituições que fazem essa política. E também é importante falar disso para a juventude em si, porque tem o cadastro de ente agente antidrogas, que é lá na Secretaria de Justiça, vinculado ao CONEM. Esse cadastro de ente agentes antidrogas, assim como o cadastro de ente agente cultural lá na Secretaria de Cultura, é uma ferramenta para dar ao jovem e a qualquer um que tenha interesse o poder de se expressar, se colocar e ter um reconhecimento social e financeiro por isso. Como assim? O indivíduo quer fazer uma ação cultural. Hoje a gente está impossibilitado por conta da pandemia, mas, em geral, a gente fazia isso. Eu já fiz bastante, agora está tudo mais na parte digital de live, mas também tem como fazer ações presenciais, é claro, ações culturais em locais de acolhimento. E essas pessoas que vão fazer essa ação, quem vai tocar, quem vai desenhar, quem vai expor um conhecimento, quem vai fazer uma apresentação teatral, tem acesso a recurso público para isso. Então, tanto o cadastro de ente agente antidrogas como o cadastro de ente agente cultural é uma ferramenta para esse jovem ter acesso à dignidade e dinheiro. Eu uso o termo dinheiro aqui com muita tranquilidade, porque eu aprendi uma coisa com o Frei Rogério, que eu estou muito próximo a ele. Ele falou para mim um negócio muito bacana, eu vou repetir aqui. Lucrar não é pecado. Ter dinheiro é bom. Então eu falo para o jovem, você jovem que está fazendo 18 anos, você pode ter um cadastro junto à Secretaria de Cultura, um cadastro junto à Secretaria de Justiça para acessar recurso público e se pagar e comprar o instrumento e comprar os bens que vai ser necessário para você colocar o seu projeto em prática, porque esses jovens são talentosos, artesanato em madeira, sabe? Pintura mesmo, música, que tem uma galera que faz um rap bacana, cara. Eu tenho certeza que o Bonerges conhece também, sabe? Essas ferramentas, sabe? Capoeira, cara, o Bonerges citou a capoeira. Meu irmão, grupos de capoeira para acessar recursos junto à Secretaria de Justiça como ações de prevenção, sabe? Grupos de música, teatro, desenho, sabe? Esporte, a gente tem como
o jovem acessar isso, é importante que ele saiba. Você é um cidadão, você é alguém importante, o Estado necessita da sua atuação, como está necessitando hoje da minha aqui falando, e da do César, e da do Bruno, da Andréia, da Eliane, e de tantas outras pessoas importantes que estão aqui hoje. O jovem, você jovem, e aí o multiplicador, representante dessas instituições que está aqui, obrigado pelo seu tempo, multiplique isso. Eu vou pedir até para pesquisar um pouco sobre o cadastro de ente-agente cultural e o cadastro de ente-agente antidrogas. Eu vou dar um exemplo. O cadastro de agente cultural, para cada CPF, pode ser acessado 1,2 milhão ano para fazer projetos culturais. Na Secretaria de Justiça, a gente ainda está engatinhando, e aí o Bruno vai ser muito importante para isso, o César, principalmente César. Sacou, César? Meu irmão, colocar a galera para acessar recurso público mesmo, democratizar, moleque, igual a gente teve a chance, os outros também, pô, fazer um projetinho de 50 mil em 3 meses, sacou? Fazer um projetinho de 100 mil para 6 meses, velho. A galera se unir, movimentar ali, cara, é completamente possível. E o jovem tem a energia para isso, tem a criatividade, tem o tempo, sabe? É o jovem, a Secretaria de Juventude aí representada, cara, tudo eu espero que a gente possa continuar essa conexão aqui, porque é importante a gente estar junto. Tem as ideias que eu borbulho aqui, que são de vários locais de onde eu venho, como eu hoje trabalho lá na paróquia Nossa Senhora das Mercês, eu também trabalhei um tempo lá na secretaria e foi muito bom. Trabalhei um tempo no Instituto Crescer, na Vinde Vida. Eu cito o nome porque foram lugares onde me beneficiaram. Eu, inclusive, cara, eu preciso dar essa informação. Jovem, as instituições de ensino superior oferecem bolsas de estudo. Eu hoje tenho uma bolsa de estudo, cara, de 100% para cursar o curso que eu sempre quis, que é Direito. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu escolhi usar drogas em alguns momentos, eu escolhi fazer o que previa aquele processo seletivo específico. E tem como as pessoas acessarem isso, sabe? Estando conectada na frequência. E essa frequência que a gente está aqui agora é que é muito importante, porque eu tenho percebido, sim, Andréia, voltando à questão da pergunta, aumentou muito o contato do jovem com substâncias psicoativas na pandemia, especialmente com álcool. A doutora Helena, se depois quiserem pesquisar lá no Instagram, ela tem muita coisa relacionada a isso. A doutora Helena foi conselheira no CONEM também, e ela faz várias e várias pesquisas relacionadas ao uso de álcool, principalmente porque é uma droga que a gente consegue mensurar tendo em vista os impostos que as empresas pagam, né, e o volume de venda, porque as ilícitas a gente não consegue nem mensurar. E sim, infelizmente, o jovem tem se envolvido com drogas mais, esse momento de afastamento social, de solitude, em alguns casos, e de solidão em outros, tem sim feito com que as pessoas procurem o refúgio da substância psicoativa mesmo, infelizmente. Mas, em contrapartida, você disse que aumentou também a procura, né? Isso alegra muito. Na saúde mental também foi assim. As pessoas se autorizaram a procurar apoio emocional, apoio medicamentoso, para tentar superar algumas questões aí que a pandemia gerou em nós humanos, né? E aí queria chamar a Beatriz Gurgis para compartilhar um pouco com a gente aí também sobre essa questão. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Bom, eu queria agradecer aqui, eu vou falar um pouquinho aqui pela Sejuve, né? Eu queria agradecer muito a fala do Estevão, do Bruno, do César, subsecretário Rodrigo, que esteve aí com a gente, porque a gente vai falar aqui, né? Isso aqui, o Conversa Jovem é do Centro de Juventude, e a gente quer exatamente isso, que pessoas que viveram e que estão vivendo se sintam acolhidas, antes de qualquer coisa, para que a gente possa realmente executar políticas públicas efetivas
Muito legal que o César, ele falou, né, cada um vai falar aquilo que deu certo para ele. O Estevão começou falando ali muito sobre a questão espiritual, como ele foi resgatado, como ele voltou, e a Irmandade do César, né, foi ali o Narcóticos. E o que eu acho muito interessante, a gente fala muito aqui para os nossos jovens do Centro de Juventude, André e Eliane Salzano, que é a nossa equipe do psicossocial fantástica, que não adianta a gente também só abrir o espaço de fala e não acolher para que as pessoas possam vislumbrar o amanhã. Mas como a Andréa colocou brilhantemente aqui, a gente já está vivendo o processo, não é só a prevenção, né, Andréa? Então, e para quem está no processo, a gente tem que lembrar que é só por hoje. Né? Então, você que está aqui com a gente, você que é jovem, você que é família, entrou aqui, é só por hoje, é só por essas 2 horas que a gente conseguiu se conectar a uma coisa que nos edifica, que nos tira desse lugar realmente muito complexo, muito difícil, e como secretaria, como centro de juventude, e como governo, porque a gente está aqui como Secretaria de Justiça, estamos aqui como Secretaria de Juventude, a gente está aqui e é muito importante que a gente converse, né? E é conversa jovem, mas é conversa todo mundo, porque aquilo que o outro tem de conhecimento é muito precioso. O César trazer para a gente que a irmandade dele, o resgate dele aconteceu no Narcóticos, o resgate de outros vai acontecer na igreja, e por que não o resgate de vários não vai acontecer no nosso Conversa Jovem aqui? Mas para isso a gente precisa conversar, para isso a gente precisa falar. E por isso que a gente tem colocado muito aqui na Secretaria de Juventude esse Conversa Jovem, espaço de fala, apoio, encaminhamento. A gente busca trazer vocês que têm a experiência, que viveram, que podem testemunhar, né, o que aconteceu com vocês, as políticas públicas efetivas, como que a gente pode correr atrás, muito válido, né, o que o Estevão colocou aqui para a gente, que não só a gente conversar, mas a gente pode ser, inclusive, um referencial para resgatar outras pessoas. E como o secretário Kedson Rocha sempre fala aqui para a gente tem trabalhado para promover dignidade. E a gente acredita que isso vai acontecer com espaço de fala. Como o Estevão falou, é o teatro, né? Porque o Centro de Juventude, a gente tem aulas de teatro gratuita para os jovens. E o aluno que entrou ali para fazer uma aula de teatro com o professor Adilson, se ele quiser, ele vai conversar com a equipe do nosso psicossocial. Ele tem isso para ele. É gratuito, mas é interessante a gente falar, é gratuito? Não. Por quê? Porque é o imposto das pessoas voltando para elas. Mas é uma política pública sendo executada de verdade. Então, a pandemia foi um desafio para a gente aqui no Centro de Juventude, porque a gente queria estar perto, a gente queria estar junto, a gente queria acolher. Mas a gente aprendeu, se reinventou para acolher de outro jeito. Então, está tendo aula de teatro online, a gente está tendo curso de assistente administrativo, a gente tem oficina de empregabilidade, a gente tem um Conversa Jovem para que a gente possa ouvir aqui um ao outro e, de repente, uma coisa que ele falou, a gente já foi ali no Google, já pesquisou, a gente já se inteirou. Então, para a gente, como Secretaria de Juventude, para nós aqui como IECAP, para nós como Centro de Juventude, essa troca ela é muito preciosa, é um espaço que realmente a gente acredita de verdade que ele é necessário, que a gente precisa trocar, que a gente precisa intercambiar para continuar entregando, né, Andréia? Não achismo, né? Não é achismo, é aquilo que tem dado certo. Tem dado certo na Sejuve, tem dado certo para o Estevão, tem dado certo na Secretaria de Justiça, tem dado certo para o César, e quanto mais a gente puder compartilhar isso aí para que dê mais certo para outras pessoas, melhor ainda. Muito obrigada pela fala, Beatriz. Nossa transmissora aí, né? Ela transmite tudo que rola aqui dentro para fora, e esse olhar, sem dúvida, é muito importante. Né? E aí a gente tem, na fala da Beatriz, né, esse fechamento da nossa conversa jovem de hoje. Eu sinto falta do compartilhamento dos jovens. Eu entendo os familiares, né, que estão presentes e que estão confusos também nesse processo. Às vezes,
o movimento mais presente é a vergonha, né? Vergonha de estar passando por isso, vergonha de não compreender. Perdão. Vergonha de não compreender esse processo, né, que a família está vivendo, que o jovem está vivendo, que a pessoa está vivendo, né? Mas a gente precisa, sim, buscar estratégias, né? E aí, como estratégia de enfrentamento, a gente cita, inclusive, o Conversa Jovem, né? Que são conversas claras e reflexivas. Quando a gente fala dentro da psicologia, dentro da terapia, você organiza as suas ideias, né? Você faz conexões, pontes neuronais mesmo, porque aí o seu cérebro começa a pensar o que dá para fazer, onde eu posso encaminhar, o que eu preciso buscar, né? E eu acho que os nossos profissionais da educação vieram nessa busca também de ampliar um pouco esse pensamento sobre as estratégias para enfrentar questões de drogadição, né? Então, conversas como essas são importantíssimas. E a gente abre essas conversas na intenção de compartilhar conhecimento, na intenção de acessar a juventude e na intenção de criar multiplicadores desse conhecimento, né? Outra questão também é a busca por apoio, né? Na fala das pessoas aí que já passaram por essa questão e hoje atuam em questões de drogadição, a gente vê muito esses lugares de apoio, essas pessoas de apoio, pessoas de referência, né? E isso vai desde a sua casa, mas a gente já viu lá que tem algumas questões ali que impedem esse apoio familiar inicialmente, mas eu acho que o Estevão pode falar como é esse apoio familiar hoje, né? Que ele ocupa um outro lugar, daqui a pouco eu vou te passar a fala final, mas também buscar apoio nesses outros espaços, né? De entender o que é o NA, de entender o que é o AA, de entender o que é uma clínica de recuperação, né? Esse apoio, talvez você consiga apenas com pessoas que já passaram por esse lugar ou com suporte especializado, com profissionais especializados, né? E quem são esses profissionais? Hoje, a política vai falar que eles são os profissionais de saúde, porque entendemos que essa é uma questão de saúde, né? Então, é o CAPS, é o posto de saúde, são as clínicas, é a psicologia, é a assistência social que vai fazer encaminhamentos. Mesmo aqui no Centro de Juventude, a Salzano já fez encaminhamentos para clínicas de recuperação, né? Nós temos casos de sucesso dentro do centro que vieram fazer um curso e foram encontrados por essa novidade de vida, né? Por essa oportunidade de ter mais da própria vida. Então, essas questões são questões de enfrentamento que a gente pode pensar aí junto. Propor lugares de fala para os jovens, né? Uma escuta ativa dessa juventude, escutando aí as demandas dele, de alguma forma também contrapondo esse lugar de fala, né? Porque naturalmente, a gente tem as nossas desculpas, que a psicologia vai chamar de defesas. Então, eu não quero ser combatido, né? Eu quero apenas ser acolhido. Mas a gente sabe que, para o enfrentamento, esse combate, trazer a realidade também é essencial. Bom, lá no chat a gente tem algumas falas. Muito legal essa troca, gente. Estamos aqui fortalecendo a rede, né? Nossa rede também para a juventude. Ótimo. Bom, e aí eu queria passar a palavra para o Estevão. Se você puder dar esse olhar de como estão as suas relações hoje, inclusive relações familiares, que foram influenciadas pelo uso de droga, né? E para a gente fechar essa tarde. Beleza, Andréa. Bom, atualmente eu vivo muito bem. Moro hoje com meu irmão, moro eu e meu irmão aqui em casa. A minha mãe mora em outra cidade. A gente mora perto da minha avó.
na mesma rua. Na verdade, ela mora na rua de cima. Assim, a gente tem um contato muito bacana. Eu tenho a oportunidade de ver meu pai de criação, minha mãe, semanalmente. Antes não tinha nada disso. Quando eu estava no fundo do poço com o uso frequente de crack, que foi no momento em que eu pedi ajuda, situação de rua, a minha família estava completamente desestruturada. Minha mãe não sabia o que fazer, meu pai também não, meu irmão mais novo deu um suporte muito grande, embora nem sabendo bem o que fez, a companhia dele fez muita diferença. E os lugares onde a minha família teve apoio foram Alanon, Naranon, Amor Exigente e Pastoral da Sobriedade, porque a minha mãe procurou tudo. Ela também foi ao CAPS, ela foi à igreja. Eu conheci Narcóticos Anônimos 2 anos e pouco depois da recuperação, então eu realmente fui inserido no tratamento em abstinência. E hoje a gente vive todos envolvidos nisso. Assim, não na mesma intensidade que eu, porque eu vivo isso 24 horas. Mas a minha mãe é professora da rede aqui, ela dá aula para crianças em Ceilândia. Então, às vezes a gente encaminha uma coisa ou outra de família, de algum aluno, e faz esse acompanhamento, porque quando a gente fala, e eu até desenvolvi a capacidade de falar disso friamente, mas em dado momento do dia eu me emociono com a minha realidade. Mas Também. eu desenvolvi. Bones, a gente tem que tratar com frieza, porque senão vai entrar aqui, aí eu não consigo nem me mexer, porque tem muita gente envolvida com drogas e com os problemas relacionados ao uso de drogas. E a gente tem canais para isso. Olha, eu sugiro procurar agora o IECAP, muito legal, essa conversa jovem. Eu quero participar de outras e quero estar sempre compartilhando os links, porque vocês são uma abordagem, assim como Narcóticos Anônimos, assim como comunidade terapêutica. Isso aqui é uma ferramenta de prevenção, de atenção e de reinserção. Essa nossa live aqui. Então, eu sugiro que as pessoas que estão ouvindo, eu sei que tem gente aí ouvindo que não falou nada, tem muita gente ouvindo aí. Eu quero que essas pessoas que estão ouvindo me procurem também, procurem a Andréia, procurem a Beatriz, a Eliane, o César, o Bruno, o Dr. Rodrigo está aí também, o pessoal lá da paróquia, o Frei John e o Frei Rogério da paróquia Nossa Senhora das Mercês, o pessoal da Salve Assíduo Henrique, sabe? Procurem, gente, procurem. Nos procurem que a gente vai dar para vocês todos os contatos para que vocês tenham uma abordagem saudável para enfrentar esse problema relacionado ao uso de droga. Porque a juventude, a cultura que ela está imersa, só dá para ela poucas opções que não a droga. E a gente aqui é que está com esse bastão, essa responsabilidade. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui comigo nessa live. Obrigado, muito obrigado, gente. Poxa, obrigado, Bruno, César. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, Eliane. Obrigado, André. Obrigado, Beatriz. Todos os outros que estão aí. É um momento muito importante da gente estar junto pensando em como fazer algo em prol dessas pessoas que sofrem com as drogas mesmo. Então, eu me coloco à disposição. Eu tenho um Instagram pessoal, quem quiser ir lá e mandar mensagem, ainda não publico muito, deveria, mas não publico muita coisa porque não sei. Um dia eu vou conseguir, mas quem quiser, me procura lá no Instagram, que a gente faz encaminhamento, sabe? E procura também a Secretaria de Justiça. A Secretaria de Justiça é a pasta que tem a responsabilidade estatal de cuidar dessas pessoas. Assim como existem outras instituições que têm responsabilidade com a dependência química,
No Distrito Federal, é a Secretaria de Justiça, através da Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas. Então, vamos procurar o nosso ponto de apoio estatal, que é lá que a gente vai ter acesso à política pública mesmo. E vamos procurar as pessoas envolvidas nisso, esses agentes aqui, individualmente. Estou à disposição e tenho certeza que todos os demais também estão. Eu agradeço a fala e o espaço e a atenção, gente. Excelente. Coloquei lá no nosso chat o Instagram, Eu vi, obrigado. Estevão Randolfo, é S. Randolfo. Pois é, mudou não. Então, S. Randolfo é Randolfo DF. Eu fiz o pedido para mudar, mas se não mudou, é esse aí mesmo. Randolfo, S. Randolfo ou... Começou com S. Randolfo, mas tem um mês que eu fiz o pedido para mudar para Randolfo DF para ficar igual o e-mail. Mas vai nesse aí. Coloquei aqui também, gente. Coloquei também no chat, gente, a lista de presença e a nossa avaliação, tá? Que eu vou pedir para os presentes passarem lá rapidinho, fazer uma avaliação aí da nossa conversa jovem. Queria dar a palavra ao Bruno. Obrigado. Vou ser bem breve. Nesse período que a gente estava, vou ser muito sincero, eu não conhecia o IECAP, não conhecia agradeço até o convite do Estevão, o Centro de Juventude. E é isso. O legislador de drogas, galera, quando ele lá na parte inicial da lei de drogas, ele fala de intersetorialidade e transversalidade. E quando a gente tem essa transversalidade nas nossas ações, com a Secretaria da Juventude, com a sociedade civil, através do IECAP, com a Secretaria de Educação, através dos professores, funciona. E quando a gente fala de estratégia, de enfrentamento, de acolhimento, eu estou vendo aqui os números do ECAP, 2018, 13 mil atendimentos, 2020, 75 mil atendimentos. Então, a gente está falando assim, galera, subiu 5 vezes de 2018 para 2020. Não é todo mundo que tem a oportunidade, tem o IECAP. Estou vendo aqui a galera da Estrutural, da Samambaia, e quando a gente pega esses números nas estatísticas policiais, esses locais são os locais da mancha vermelha, bem vermelha. Então, quando a gente fala de estratégia de enfrentamento, quando a gente fala do IECAP, quando a gente fala da Secretaria de Juventude, e a gente fala dessa transversalidade de ações, para vocês jovens, aqui eu vou falar exclusivamente para os jovens, porque aí estão fomentando em vocês a descoberta do propósito de vocês enquanto juventude. Tem uma galera que está na outra ponta, que a mancha é uma mancha amarelinha clara, que tem grana, que está nas escolas que tem esse acesso pago, porque que o Estado está fomentando, ou por um termo de colaboração, ou por um termo de fomento para a sociedade civil. Mas tem uma galera que está na outra ponta, que tem todas as oportunidades que vocês não têm. Então aproveitem essa oportunidade. Estudem, leiam, sigam bons exemplos nas redes sociais. Aproveitem essa ferramenta aqui, ó. Ela é poderosíssima. A internet, ela permite a gente ter boas aulas ainda, com bons professores que a gente nunca poderia ter pago na nossa vida. Eu sou fruto de uma escola pública. Eu estudei no Setor Oeste. Vou entregar minha idade falando isso aqui. Estudei no Setor Oeste, estudei no Polivalente. Fiz CIL ali no Elefante Branco. Fazia CIEF. Eu estudei no Polivalente também. A primeira pessoa que eu escuto que estudou lá. Olha aí. Estudamos no Polivalente. Cara, e era uma época diferente. Era diferente. A nossa diversão ali era após o horário lá no Polivalente, Eliane, não sei se você chegou a pegar, mas era comer o cachorro-quente ali fora. E depois esperar o ônibus do Guará, o Pirata, ou o Cícero, para ir pro Cio, galera. E mudou, meu. Mudou. Não tem mais o cachorro-quente do Bené ali na ponta do Polivalente, meu. Quantas memórias afetivas, não, gente?
Isso ajuda Não, também a outro dia estimular a química da felicidade, né? Eu agradeço muito a participação de vocês. Bom ver aqui os rostinhos aí presentes e dizer que nós teremos mais, né? Eu acredito assim, né? Estamos virando aí projeto agora, mas eu acredito sim que essa parceria vai dar super certo. Que, Bruno, perdão? Me convidem sempre, prometo da próxima vez vir mais preparado, trazer números, trazer dados, trazer as estatísticas criminais para mostrar para essa galera, pô. Tem autoconfiança em vocês. A gente confia em vocês. A gente quer passar esse bastão para essa geração, para essa juventude que está chegando, meu. Verdade. Vocês representam o futuro do bastão que vai ser passado para o meu filho. Como que eu não vou confiar em vocês? Eu confio pra caramba. Isso mesmo. E é isso. Obrigado. Excelente, gente. Vamos Então, junto, quem Bruno. não foi ali ainda lá no chat, colocar o nome na lista de presença. Os jovens têm direito à certificação, jovens inscritos no centro, tá? Mas, por favor, todos preencham lá a lista. Obrigada, César, Bruno, Estevão, equipe do Muito bem. obrigado por tudo aí. Muito feliz de poder falar, de poder participar. Muito obrigado mesmo. Beatriz. Até a próxima, pessoal. Até logo. Que Valeu. vem aí, né, Regina, a nossa Semana Cultural. Vamos aí, bombando. Verdade. Vou mandar um convite, Estevam. Eu quero ir, eu quero ver. Beleza. Regina? Obrigada a todos, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Foi muito bom. Legal Valeu, demais. Estevam. Obrigado pelo convite. Ô, cara, obrigado pela participação, Bruno. Obrigado a todos aí que ficaram caladinhos também. Obrigado, gente. Passou muito rápido o tempo. Oi, cara. Eu nem... Passa rápido. Puxa, que bom. Tchau. Tchau, gente.